Ele nunca deixou de exercer o mandato dele como prefeito de forma digna, venceu uma campanha extremamente dura, com uma galhardia impressionante. O Dr. Fuad ia fazer o tratamento desde o primeiro dia, quando ele teve o diagnóstico. Ele ia fazer o tratamento, ele saía das sessões de tratamento, que eram regulares, eram basicamente semanais, e ele ia fazer a campanha dele, ou ia exercer o mandato dele como prefeito, porque ele falava que ele ia prefeitar, e uma das coisas que ele fazia era fazer o tratamento dele. Ele ele legitimou o que ele buscou como prefeito, como na eleição dele. Ele tinha sido eleito como vice-prefeito anteriormente, mas ele buscou a legitimidade dele como prefeito eleito, que ele conseguiu. Eu tive o privilégio de ser o médico assistente dele, contar com a confiança dele, de toda a família, durante todo o curso do tratamento. E o Dr. Fuad, no dia do segundo turno, a vitória dele lá no comitê, eu vi a realização pessoal dele, que ele se dedicou no tempo que ele tinha de vida para fazer essa realização. Ele privou, eu não tenho dúvida que ele privou de parte da saúde dele pela campanha e pela eleição, mas ele era um homem realizado, assim. Aquele dia eu vi ele muito feliz. Ele era uma pessoa que ele teve com todos nós médicos e os assistentes, a enfermagem, a equipe de farmácia, todo mundo da administrativa aqui da Rede Mater Dei, uma excelente vinculação, mas naquele dia a gente viu a realização pessoal de um sonho dele, que como um homem público que ele foi, como um homem probo que ele foi durante todo o curso. E queria agradecer a todas as pessoas da equipe que ajudaram. O Dr. Anselmo vai falar um pouco. Ele, na parte mais final do tratamento dele, ele participou de forma absolutamente humana, digna, com toda a equipe, mas queria agradecer as pessoas que compartilharam desse período de tratamento do Dr. Fuad, com uma presença cotidiana. Não posso deixar de falar de duas pessoas que faziam a segurança dele, o Capitão Magno e o Major Márcio, que ajudaram a carregar o Dr. Fuad, ajudavam a limpar o Dr. Fuad, cuidar do Dr. Fuad nos piores momentos do Dr. Fuad. O Dr. Fuad teve um linfoma não Hodgkin de origem testicular, que é uma doença extremamente complexa, e desde o primeiro dia do tratamento ele teve o diagnóstico clínico no dia 20 de junho, uma quinta-feira, e imediatamente já foi tomada as decisões. Ele foi informado de todas as questões que estavam envolvidas no tratamento dele, e ele nunca deixou de lutar pela saúde dele, mas sempre em dedicação da cidade que ele amava, que era Belo Horizonte. Então o Dr. Fuad fez um transcurso de tratamento extremamente complexo. No dia 22, um sábado, ele foi operado. Então o Dr. Carlos Corrade, urologista que assistia a ele, fez a cirurgia. No dia seguinte ele já estava de alta, e na semana seguinte, dia 28 de junho, ele já estava em tratamento quimioterápico, que foi o tratamento que ele teve muito bom resultado. E daí depois ele veio com uma série de complicações inerentes ao tratamento, à doença e a toda a situação, e que acabou culminando com o óbito dele. Todas as informações que foram passadas foram de respeito, óbvio, à questão do hospital e do sigilo médico, que nós cumprimos rigorosamente. Então as informações foram limitadas ao que ele e os familiares dele sempre solicitaram a gente. Então agora a gente pode fazer alguns esclarecimentos, dar alguns detalhes, mas foi isso que a gente
viveu assim, o Dr. Fuad era um homem bom, um homem que ele deixa um legado, tenho certeza, de grande valor para Belo Horizonte, e que eu tenho certeza que Dona Mônica, os filhos e netos, noras, vão levar isso para frente, e vai ficar a saudade dele, que quem conheceu o Dr. Fuad, e eu e o Hospital Mater Dei, a Rede Mater Dei, tivemos o privilégio de ter a confiança dele durante todo o tratamento. Então, era essas palavras que eu queria falar a respeito do Dr. Fuad, e foi um homem que lutou pela vida dele, uma pessoa resiliente, sofreu muito do ponto de vista dele, pessoal, durante todo o transcurso, assim, todo o período, desde o início, mas principalmente nas piores fases, quando ele desencadeou os problemas de locomoção, de fala, de tudo que acabou desencadeando o evento final, o desfecho final, que foi o óbito dele. O Dr. Anselmo, que está aqui do meu lado, também teve uma participação fundamental em todo o cuidado, desde dezembro do ano passado, quando o Dr. Fuad desenvolveu quadros repetidos, às vezes de infecções, às vezes ele tinha problemas inerentes ao cuidado de saúde prévio dele, problemas cardiológicos, problemas outros de doenças associadas que ele tinha previamente. Então, o Dr. Anselmo vai poder também discorrer um pouco sobre os cuidados dele. Meu nome é Anselmo, eu sou coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hub de Belo Horizonte, e a gente teve o privilégio, tanto aqui quanto na Contornos, a gente está participando do tratamento. Tá? O tratamento dele exigiu uma grande gama de profissionais, muita gente se dedicou profundamente a isso, e a partir de dezembro aproximadamente, quando ele começou a ter mais problemas de locomoção por causa de uma complicação neurológica e, consequentemente, infecções e descompensações do ponto de vista de uma arritmia cardíaca que ele tinha previamente, que ele era tratado previamente. Certo? Então, junto com os médicos anteriores dele, a gente promoveu o cuidado nos últimos, acho que 80 dias, e tudo isso teve que ser intensificado. Ele precisou de suporte artificial de manutenção de vida, especialmente ventilação mecânica. Por alguns momentos a gente conseguiu caminhar em redução desses parâmetros, ele conseguiu, algumas semanas, ele conseguia ficar mais tempo fora dos aparelhos e com pioras, até que ontem ele teve uma parada cardíaca relativamente súbita durante o tratamento e depois disso uma deterioração hemodinâmica muito significativa. Doutor Reinaldo, o câncer tinha retornado? Não. Nem metástase? Não. Ele tinha doença. O câncer, por si só, é uma doença sistêmica. Ele tinha um linfoma testicular que era sistêmico. Ele tinha vários locais de acometimento e ele teve uma resposta completa. E durante esse período de tratamento, ele foi tendo complicações decorrentes não só do câncer inicial, mas também do tratamento ao que ele foi submetido. Então, essa foi a situação que acabou com o desfecho fatal dele. Mas por que ele teve problemas neurológicos? Por que ele precisou de fazer essa reabilitação neurológica? Sempre havia nos boletins médicos essa informação. Sim, por conta do tratamento. O tratamento em si, os medicamentos que ele recebeu davam problemas decorrentes ao nervo. Além disso, ele tinha infiltração neural também. Ele tinha infiltração periférica da doença. Então, é uma das características desse tipo de linfoma. E mesmo quando você tem resposta, você acaba tendo o dano definitivo dos nervos. O prefeito estava lúcido durante esse período da internação, doutor Reinaldo? Agora, na fase final, não. Ele ficou lúcido até algumas semanas atrás. Já no final, ele já teve Ele tinha momentos que ele ficava acordado, mas já não estava mais lúcido, não. Ele já não tinha mais, ele não conseguia mais, ele foi tendo uma perda neural difusa, e inclusive ele estava com traqueostomizado, mas ele não tinha
ele não conseguia nem mais abrir o olho já no final, na fase final. Doutor Reinaldo, queria perguntar ao senhor e ao seu colega a respeito da opção do prefeito, né, de se candidatar e manter a candidatura enquanto tratava uma doença que a gente sabe que tem um tratamento difícil. Esse esforço exigido na candidatura pode ter diminuído a força do combate à doença? Pode falar algo nesse sentido? Ele era idoso, assim, a questão da idade tem influência, sim, e ele tinha outras doenças associadas, principalmente problemas cardíacos. O problema cardíaco dele era um problema muito grave e teve repercussão durante o tratamento. Ele, na fase inicial, ele teve várias situações de arritmia que foi relacionada ao problema cardíaco original e também ao próprio tratamento. Assim como sua colega perguntou, o tratamento em si trouxe para eles distúrbios não só neurológicos, periféricos, como também cardíacos. Então, sim, ele tinha dificuldade, ele não era um jovem para enfrentar isso. Então, ele sabia disso e eu que acompanhei ele durante esse período todo, assim, eu via de forma diferente. Ele teve muito estímulo do ponto de vista de lutar pela eleição. Então, lutar pela vitória dele, pela campanha. Ele estava muito determinado a seguir a campanha e assim, durante o tratamento, basicamente o tratamento foi no período da pré-eleitoral até a eleição, ele tomava doses altas de corticoide, então você tem uma potência funcional maior. Então, depois que termina o tratamento, você tem que fazer ajustes com relação à dose de corticoide para a pessoa não ficar muito debilitada. Mas o período da campanha em si foi o melhor período dele. Ele teve uma força assim, descomunal. E ele era uma pessoa muito forte, assim, muito resiliente, e ele era determinado. Assim, ele estava determinado com relação a ao objetivo dele, que era a campanha, a ter a legitimação que ele teve com a vitória. Mas, sim, é óbvio que num senhor de 77 anos isso tem um impacto orgânico. Mas ele nunca teve nenhuma infecção relacionada à exposição dele na campanha. Isso não, assim. Todas as vezes que as infecções foram posteriores, assim, foi depois que ele já tinha terminado o tratamento oncológico e aí foi decorrente ao processo de paralisação dele. Então, esse processo é que levou ao que o doutor Anselmo falou aqui, que foi levando a umas sequelas do ponto de vista de infecção. Além disso, obviamente, a doença é imunossupressora, né? Então, a doença em si, você tem uma imunossupressão crônica e o tratamento em si também, o próprio corticoide que ele tomou foi gerando um estado de uma baixa imunidade. Mas na época, assim, de forma surpreendente, ele chegou àquele ponto. Ele teve eventos que ele foi em algumas situações que foi da convenção de um dos partidos que apoiava ele, ele tinha fibrilação atrial, ele tinha eventos outros que não relacionados à doença em si. E mesmo assim ele estava determinado ao processo. Essas doses de corticoide foram necessárias para que ele aguentasse a campanha, ou elas seriam dadas em mais altas doses de qualquer maneira? E por que mesmo que foi necessário reduzir? Não, faz parte do tratamento. O programa de tratamento que ele submeteu inclui a dose de corticoide durante o período de 5 dias e depois ele nunca era desmamado completamente do medicamento, senão ele ia ter síndrome de retirada do medicamento. Então, faz parte do tratamento do programa específico. Mas não foi especialmente para ele aguentar? Não, fazia parte. Perdão, qual foi o momento exato, então, desse início de involução do prefeito? Porque a gente acompanhou a vitória nas urnas, mas depois, mais para o fim do ano, começaram os boletins que ele foi internado por problema respiratório. Qual foi o ponto de virada ali entre o estado de recuperação dele, entre aspas, para depois ele ter que voltar ao hospital? Meados de novembro. Alguns dias depois ele já tinha terminado o tratamento, ele terminou o tratamento em outubro. O segundo turno foi no final de outubro, logo depois que
que ele pretendia inclusive descansar uns dias, tirar umas férias assim com Dona Mônica, e ele já não conseguia mais. Aí ele começou a ter um processo de acometimento neural, assim, que é cumulativo. Ele tinha assim, o ajuste dos remédios durante o tratamento foi muito complexo, porque ele também não tinha grande tolerância, então, dos remédios quimioterápicos. Então ele tinha um programa de tratamento e esse ajuste foi feito necessário, e ele, logo depois, meados de novembro, ele já começou a ter um processo de paralisação. Ele teve um quadro semelhante a um Guillain-Barré também, que é um quadro inflamatório cerebral. Então, isso tudo dentro do contexto do tratamento e das sequelas do tratamento que ele teve. Doutora Ana, esse diagnóstico do câncer, ele é descoberto em um check-up ou ele começou a passar mal, ele teve já... Boa pergunta. O câncer dele foi muito complexo, muito difícil de diagnóstico. Ele tinha sintomas relacionados à doença desde o ano anterior. Ele teve o diagnóstico em junho de 24, dia 20 de junho, que foi o dia do diagnóstico clínico dele. O diagnóstico da biópsia, que foi via a cirurgia, foi no dia 22, mas ele já tinha sintomas desde o ano anterior. E é muito difícil, porque esse tipo de linfoma, assim, o local do acometimento, não é uma doença, você não tem um check-up para isso, você não faz um exame de check-up para ver o testículo. Então ele teve, assim, ele ia em médicos, assim, ele não deixou de ir nos médicos, ele tinha consultas regulares, ele procurava os profissionais, só que os sintomas eram muito difíceis de diagnosticar, assim, para o não especialista. Então, teve uma mais recente, ele mudou de unidade, a célula do contorno aqui, nessa unidade. Por que aqui houve essa mudança? Por conta de realização de exames específicos que tem nessa unidade, que é uma questão de um exame que usa uma prancha que não tem na outra unidade. Doutor, quando foi diagnosticado com linfoma, qual foi a que avisou que o senhor queria concorrer à eleição? Qual foi a recomendação médica por parte do senhor em relação a isso, tendo em conta todo o processo de campanha que ele fazia? Uma recomendação que era possível fazer a campanha, isso aí dependeria das reações periódicas do tratamento. Como ele melhorou rapidamente, assim, o que acontece é que a doença responde muito bem. Então, ele teve uma resposta rápida e ele ficou, a família, a decisão foi pessoal dele, mas a família, tanto Dona Mônica, como Paulo, como Gustavo, eles não queriam especificamente que ele fosse candidato, mas ele estava, de novo, determinado a isso. Mas ele foi orientado das possibilidades de complicações, sequelas, e uma preocupação que a gente sempre teve e que tem em todo paciente oncológico é com relação a infecções, a febre. Ele, nessa parte, ele saiu bem. Como ele saiu bem, ele acabou tendo outras questões, que a parte cardíaca dele era muito afetada também. Então, como ele conseguiu, ele melhorou nos primeiros dias, ele seguiu. Mas, assim, a medicina entra como uma recomendação, a decisão é, obviamente, da pessoa, do indivíduo. Mas ele ter participado ou não da campanha foi determinante para que ele, após o resultado, começasse a ter sequelas que levaram ele à morte, ou não dá para dizer isso? Não dá para dizer isso, não. Dá para dizer isso, não foi não. Não foi não. As sequelas que ele teve, o que ele teve, que determinou a morte dele, foi secundária ao tratamento em si, a própria doença. A doença, o linfoma não Hodgkin, ela tem uma imunidade, a imunidade da pessoa já não recupera mais, independente dele ter remissão completa ou não, ele tinha basicamente quase zero de linfócitos. Então, ele ficou depois, você olhando o exame de sangue dele, ele tinha um leucócito normal, que é os glóbulos brancos, mas os linfócitos dele eram 100, 200, então ele já tinha uma sequela, mas não é a campanha que levou a isso, é a doença e o tratamento e, obviamente, as coisas assim, as doenças associadas. Ele tinha outras situações, ele fez uma cirurgia bariátrica há 15 anos atrás que dificultou muito a nutrição dele agora no final. Ele tinha uma sonda nasentérica e ele teve um processo desabsortivo, assim, ele só melhorou com a nutrição parenteral venosa. Então,
Não é a campanha que levou a isso, foi a doença como um todo. Que ele tinha. Isso, ele tinha doenças associadas, exatamente. Doutor Reinaldo, uma questão que eu acho que é importante para a população no geral. Essa doença do prefeito, linfoma de origem testicular, como pode ser diagnosticado? Qual a orientação para o cidadão? É um caroço que dá um caroço no testículo, dá uma massa no testículo, e o prefeito teve ele já tinha algumas semanas a mês que ele estava apresentando isso, e ele teve dificuldade também, porque como ele usava corticoide para outras situações, ele tinha um problema na coluna, ele tinha artrose, artrite, e ele fazia umas infiltrações, alguns bloqueios, usava corticoide. Isso dificultou mais ainda o que ele mascarou, porque ele era feito o corticoide, e aí reduzia, ele usou antibiótico também, às vezes você pode ter ali algum processo associado, achou-se até que ele tinha orquite, então tinha outras, teve mascaramento. Agora, esse linfoma é um linfoma do idoso, do homem idoso, e o sintoma principal é um caroço no testículo. Então, um homem jovem não está sujeito a ter menos chance? Menos chance. O homem jovem, ele tem outro tipo de tumor, que é o tumor que a gente chama de tumor germinativo. Inclusive, foi uma das suspeitas no dia que a gente avaliou ele, quando viu os exames, que eu examinei ele, assim, uma das suspeitas é que fosse também tumor germinativo. Na hora que o cirurgião operou, que aí você não faz biópsia, você já vai direto para a cirurgia. Então, ele foi diretamente para a mesa cirúrgica, fez a ortectomia, que é um procedimento relativamente simples. O cirurgião, o urologista, já não achou que era tumor germinativo, não. Achou que poderia ser um outro tipo de tumor, e que acabou sendo o linfoma não Hodgkin. Mas é uma doença esse tipo de doença do Dr. Fuad é uma doença do homem idoso, mais idoso. Eu queria entender um pouco que o senhor falou que o prefeito ficou um tempo já não estava lúcido, falou também que ele tinha sofrido antes com algumas debilitações. Eu queria entender o que ele teve de problemas, né, para andar, e quando exatamente que ele deixou de estar lúcido? Qual foi o evento? Não, deixou de estar lúcido foi só agora, final, assim, fase final mesmo, assim. Ele foi paralisando, aí é uma questão de... Ele teve uma paralisia geral orgânica dele, assim, vai paralisando os nervos, perna, a função, como o doutor Anselmo falou, ele teve que ter assistência respiratória através de traqueostomia, ventilação mecânica, então vai paralisando toda a musculatura. Então, isso foi gradativo, foi assim, dos meses, foi de novembro em diante, mas agora os eventos piores foi agora no final de fevereiro, até agora em meados de março. Agora, lucidez foi também nesse período final, assim, até final de janeiro, início de fevereiro, ele tinha total assim, consciência, ele tinha lucidez, e nos últimos exames ele fez vários PETs, que é o exame de avaliação, sempre tinha as informações que o exame estava ok, estava normal, e ele vibrava muito, ele tinha completa contato. Aí no final ele até paralisou, inclusive tinha paralisia facial, tinha ocular, ele não conseguia nem abrir mais o olho no final, mas isso foi já nas últimas semanas já. A gente percebeu que na posse dele, doutor, apesar de debilitado, ele parecia que ele estava lúcido. Estava. Ele perdeu a lucidez muito recentemente. O que aconteceu durante todo esse período, né, é que esse acometimento neuronal, ele passa a ter problemas na movimentação. E isso acomete não só a musculatura periférica, mas ele tinha problemas para deglutir, né, e para respirar, para ter a sincronização dessa musculatura da região cervical. Então, tudo isso foi acontecendo progressivamente, certo? Sendo que a lucidez tem muito recentemente. E muitas das vezes fica até difícil da gente entender se o paciente está lúcido ou se não está lúcido, porque ele pode estar entendendo, mas não conseguindo comunicar, porque a musculatura da face não era capaz mais de emitir palavras, e a traqueostomia também atrapalhava isso. Foi um processo bastante árduo para ele, para a família. Mas enquanto ele teve lúcido e conversando, ele demonstrava otimismo, ele achava que ele ia melhorar. O que ele falava para vocês quando
saiu o boletim médico? Total, ele sempre foi animado, ele nunca perdeu a esperança, nunca. Ele tinha a expectativa que ele fosse melhorar e que ele sairia com um resultado, pelo menos, que ele tivesse condições de ter uma condição de vida boa, assim, ou pelo menos razoável. Mesmo quando ele parou de andar, que já foi também mais recentemente. Então, assim, ele tinha... ele sempre foi animado, ele nunca desistiu. Nem ele, nem Dona Mônica. Ele nunca teve... foi muito forte, resiliente, de novo, assim, muito obstinado pela busca da cura e da melhora das sequelas que acometeram ele. Doutor, em mais uma oportunidade ele chegou a afirmar que estava curado do câncer. Por que essa afirmação? O termo é remissão completa. Cura é um termo que a gente usa depois de muito tempo. Ele estava em remissão completa, como esteve durante todo o período. Todos os exames sempre demonstraram isso, as imagens todas, não só o PET-CT, como exame clínico. Então, era essa. A forma de expressão que fala curada é uma forma leiga de falar, mas ele estava em remissão completa. Doutor, ontem teve uma parada cardíaca, né? O boletim falou esta noite. Depois dessa parada, até hoje às 11h27, como que foi esse processo? Aí teve outras paradas? Como que foi essas últimas horas? Ele teve uma parada cardíaca relativamente súbita, a gente não esperava essa parada cardíaca naquele momento, visto que ele estava com boa oxigenação, as pressões estavam mantidas, e ele teve uma parada cardíaca, ele tinha problemas cardíacos prévios, ele tinha arritmias cardíacas, e então ele teve a parada cardíaca e durante 11 minutos ele foi submetido a manobras de ressuscitação, de reanimação, e depois disso, pelo enfraquecimento do coração e tudo, ele entrou numa circunstância que a gente chama de choque cardiogênico, em que o coração não consegue força suficiente para suprir as necessidades do organismo como um todo. E aí, rapidamente, ele precisou de medicamentos foram oferecidos e tudo, mas com uma resposta muito precária e progressivamente pior. A gente vai precisar encaminhar para o fim da coletiva. Mais uma pergunta, se tiver. Todo esse quadro que os senhores detalham, né, sem evolução, principalmente de novembro para cá, por que os atestados de 15 em 15 dias? Isso era um pedido da família? Como que chega nesse prazo? Sim, pedido da família. Era uma solicitação da família, eles determinavam o período que eles queriam, assim como também as informações do sigilo médico relacionado ao que eles queriam que informasse nos boletins médicos.